Olá, pessoal! A receita de hoje é desse delicioso salgado com essa massa leve e com o recheio todo especial. Para iniciar, eu estou usando 250 ml de água em temperatura ambiente, 5 gramas de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa rasas de açúcar. Misture bem e deixe o fermento descansar por uns 2 minutinhos. Isso é que vai fazer toda a diferença no pão. O fermento está bem diluído e a massa vai ficar bem fermentada. Coloque meio copo americano de óleo, que dá mais ou menos uns 50 ml, e meia colher de sopa de sal. Agora vou colocar a farinha de trigo aos poucos até dar ponto na massa. Em seguida, eu te falo exatamente o quanto que eu usei. Para dar ponto na massa, eu usei mais ou menos umas 500 gramas de farinha. Talvez você precise de mais ou menos. Sove a massa por uns 5 minutos até ela ficar mais lisinha. Tampe com saco plástico e deixe descansar. Para o recheio, eu estou usando umas 200 gramas de apresuntado e umas 200 gramas de mussarela cortados em cubinhos. Passe para o recipiente, coloque um tomate picado sem semente, meia cebola picada e 2 colheres de sopa de requeijão. Misture bem para o recheio ficar bem cremoso e reserve. Voltando para a massa, coloque um pouco de farinha na mesa e divida em 2 partes. Com a ajuda do rolo, abra a massa no sentido de comprido e não precisa deixar muito fina. Coloque uma colher bem generosa do recheio de presunto e queijo no meio da massa. Para fechar o salgado, pegue as pontinhas da massa e aperte bem. Retire a sobrinha de massa da pontinha e passe o salgado para o tabuleiro com a ponta dobrada para baixo. Repita o processo com a outra parte da massa. Para marcar o salgado, eu estou usando uma espátula, mas você pode usar o que tiver aí. O tamanho é você que decide. Pincele o salgado com uma gema de ovo. Para finalizar, coloque um pouco de orégano por cima. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutos. Olha que salgado Bauru maravilhoso! Só de olhar já dá água na boca de tanta gostosura. Ele fica com a massa bem levinha e super bem recheado. Esse salgado é ótimo para o lanche.